Vida e Saúde já está de volta, a gente continua falando sobre saúde, mas o papo agora é primeiros socorros. Nós estamos aqui com o José Miranda Júnior, mais conhecido como Júnior. Obrigada pela participação, viu, Júnior? De nada. O Júnior é enfermeiro e vai falar um pouquinho pra gente sobre alguns problemas, alguns acidentes que todos nós estamos sujeitos. Vamos falar sobre afogamento e desmaios. Júnior, é muito comum algum desses tipos de acidentes acontecerem e a gente precisa estar preparado para agir no momento certo, na hora certa. Agora, Certo. agir do jeito errado também pode causar muito problema, né? Pode causar muito problema. A gente tem que entender um pouco sobre o que acontece no desmaio. O desmaio nada mais é que uma perda momentânea da consciência. E essa perda momentânea da consciência se dá através de uma interrupção do fluxo sanguíneo cerebral, que se não vai sangue para o cérebro, ele não nutre o cérebro e aí tem esse desmaio. Tá. Basicamente é isso que acontece com o desmaio. Quais são as causas mais comuns de desmaio, Júnior? As causas mais comuns, a gente pode... a queda de pressão é uma causa bem comum. O jejum prolongado também é um fator de desmaio. Quando você sente uma dor intensa, você também pode acabar desmaiando. Quando você... O desmaio, dá pra gente dizer que o desmaio é um sintoma, na verdade? Ele não é um real problema? É um sintoma, o desmaio, porque tem outras causas. Como nós estávamos mencionando, a queda de pressão é uma causa do desmaio, o jejum prolongado também é outra forma de desmaio, um estresse emocional, isso aí também pode ocasionar um desmaio. Outra coisa... São muitas as possibilidades, hein? São muitas. Uso de drogas ilícitas também, problemas cardiovasculares e também neurológicos. Então, tem muitas causas que podem ocasionar o desmaio. Agora, o grande problema do desmaio, muitas vezes, é o que acontece com a pessoa. Às vezes ela está num lugar de risco, às vezes cai, bate a cabeça, ou bate alguma... porque tem pessoas, eu já passei por isso, inclusive, que você pressente, olha, estou sentindo que a minha pressão está caindo, você vai procurando um lugar, já vai se sentar, ou um lugar que não ofereça tanto risco. Exato. Mas, às vezes, a vítima, ela pode ser pega desprevenida. Então, às vezes, ela está no aglomerado, às vezes ela está... O que a gente precisa fazer nesse momento? Se a pessoa ela já estiver dando indícios que ela vai ter esse desmaio, e se tiver alguém ao redor dela... Ela precisa avisar. Ela tem que avisar alguém, olha, não estou me sentindo bem. A pessoa já fica, opa, está acontecendo alguma coisa. E aí ela evita que ela tenha essa queda. Porque se ela cair de repente, sem ninguém em volta, o que acontece? Ela pode ter um ferimento ativo, pode ter um sangramento, podemos voltar lá para as fraturas. Sim. Também, pode ter uma fratura. Então, é sempre importante avisar ou ver esse tipo de situação que está acontecendo. Júnior, é normal a pessoa que desmaia, ela fica bastante tempo desacordada? Quanto tempo médio dura um desmaio? Um desmaio... Depende de cada situação? O desmaio, ele é por alguns minutos. Então, tem algumas coisas que a gente não faz porque ela vai recobrar consciência rapidamente. Então, o que a gente não deve fazer na questão do desmaio? Jogar água gelada para que ela desperte, você dá alguma coisa para ela cheirar, também isso não pode fazer, ou se não chacoalhar a pessoa. Por que, Júnior? Porque ela tá tendo uma interrupção do sangue para a cabeça, então essas coisas não vão influenciar em nada. O que você pode fazer para ajudar? Se ela tiver com desmaio, você vai levantar as pernas dela, acima da cabeça. Então coloca ela deitada no chão, coloca ela de barriga pernas para cima, levanta as pernas e aí você, levantando as pernas, vai aumentar esse fluxo sanguíneo. Tem gente que abana também, tem gente que pede para as pessoas afastarem. Isso é importante para oxigenar, tentar oxigenar o cérebro? Não precisa fazer isso porque
o próprio retorno venoso, a circulação voltando para o cérebro, vai fazer com que recobre a consciência. Outra coisa que a gente pode fazer é, se ela estiver com muitas roupas, tentar afrouxar aqui na região do pescoço, aqui na região do tórax, da cintura também. Em geral, deixar a pessoa confortável. Deixar a pessoa confortável, isso mesmo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre um outro tipo de problema, que é o afogamento, ou o engasgamento, ou como é que tem um termo técnico, que é a obstrução das vias aéreas. Normalmente acontece quando a gente está ingerindo algum alimento e por algum motivo ele vai para o lugar errado e aí a pessoa começa a mudar de cor, ela não tenta tossir, não consegue colocar para fora aquele alimento, e isso é um risco, sim, sério também. Muito sério. O que fazer, Júnior? Muito sério. Foi importante você falar sobre a pessoa querer tossir. A gente tem que avaliar, observar essas duas situações. Se a pessoa está conseguindo tossir ou falar. Tá. Se ela está conseguindo tossir ou falar, você não precisa fazer nada. Vai ligar para o número de emergência. Você liga para o número de emergência e espera o resgate chegar. Ok. Se ela não está conseguindo tossir, aí você começa a ficar mais preocupado. Tá, agora tem gente, especialmente no caso de crianças ou mulheres, tem gente que entra em desespero, e realmente é desesperador ver alguém se engasgando, e segura de cabeça para baixo, e dá a tapa nas costas. O que realmente resolve, Júnior? Enfia a mão dentro da garganta para tentar tirar o alimento, certo. Mas assopra no rosto da pessoa, dá água para a pessoa beber. São muitas as crendices de que a gente vai resolver desse jeito. O que é bom e o que não é? O que é bom? Fazer uma manobra chamada manobra de Heimlich. Essa manobra vai fazer com que a gente desobstrua aquele corpo estranho que entrou por algum motivo no local errado. Tá, então dá tapas nas costas, mandar levantar a mão para cima, porque eu já vi muitas... Não pode dar tapa nas costas, que é comumente as pessoas fazerem. Você não pode colocar tentar remover aquele corpo estranho com algum objeto, porque aquele objeto pode ferir, lesionar alguma questão da boca, ou senão esse objeto pode acabar obstruindo mais ainda a passagem de ar. Então isso não pode fazer. Então vamos falar um pouquinho da manobra. Para falar sobre a manobra, acho que você pode já demonstrar para a gente. A gente quer convidar a Mari. Sim. Vem cá, a Mari está aqui, a fisioterapeuta aqui, parceira do Vida e Saúde. Como que é feita essa manobra, Júnior? Essa manobra, a gente vai estar por trás da vítima. O nosso braço a gente vai colocar em volta da vítima. Vamos fechar a mão. Vamos posicionar vocês aqui na frente, isso. Nessa região aqui do abdômen. Acima da região do umbigo, a gente vai serrar a mão e colocar a mão. Como se fosse na boca do estômago, popularmente falando. Ok. Certo? E com a outra mão a gente vai segurar a mão que está sobre o abdômen. Então a gente vai empurrar contra o estômago forte e para cima. Então, contra o estômago e para cima. Isso, contra o estômago para cima. Quantas vezes a gente faz isso, Júnior? A gente vai fazer essa manobra até expelir esse objeto estranho. Então, se a gente observar que a pessoa já está falando, se ela já está respirando e se movimentando, ela vai estar, pelo falta de ar, ela vai estar um pouco assim... Meio zonza, um pouco desorientada. Então, a gente vai ajudar a apoiar essa vítima no chão, lateralizar essa vítima, para que ela tenha uma respiração mais eficaz também. Tá, então desobstruiu, a gente vai colocar a pessoa no chão e vai pedir para ela deitar de lado. De lado. E esperar o resgate chegar. E esperar o resgate chegar, porque às vezes a obstrução foi feita parcialmente. É importante verificar. Dá para fazer em criança também, Júnior? Dá para fazer em criança e dá para fazer em recém-nascidos também. De 0 a 1 ano tem um tipo de manobra, que já é uma outra manobra. A gente já ensinou aqui no Vida e Saúde para recém-nascido, viu, Júnior? E também tem para criança. Vou demonstrar para a criança que é a mesma manobra, só que a gente vai fazer um pouco diferente. Você pode ficar de joelhos, por gentileza? Vamos imaginar que ela é criança. Certo. Como a nossa estatura é bem mais alta, então a gente vai dobrar o joelho e aí a gente vai fazer a mesma manobra para a criança. Na boca do estômago, vai empurrar firmemente contra o estômago e para cima. Contra o estômago e para cima. Até que o objeto possa ser expelido.
Tá certo, olha Tá só. joia? Importante você saber o que fazer no momento difícil, porque essa decisão você não toma no momento difícil, você se preparou antes para ela. No momento difícil você precisa agir. Por isso que a gente está trazendo esse assunto aqui, a gente considera que é realmente importante. E o primeiro socorro, o socorro prestado ali no momento do acidente, ele pode salvar vidas, né, Júnior? Com certeza, porque se a vítima ficar inconsciente, temos que chamar o socorro, tem que vir com urgência, porque é grave e ela pode evoluir até para uma parada cardiorrespiratória. Uma última coisa que o Júnior queria que você falasse para a gente é o seguinte: qual é a ordem? A gente liga primeiro para o socorro ou a gente presta o socorro para a vítima ali? Que provavelmente é alguém da família. Depende da situação que eu havia mencionado. Se a gente observar que ela está tossindo e falando, é uma obstrução parcial, então a gente não precisa se desesperar. Chama o resgate e aí a gente tenta tranquilizar essa vítima para a chegada desse socorro. Ok. Agora, se for uma obstrução total, que a gente vai ver alguns sinais. Ela vai colocar a mão no pescoço, vai fazer assim com a mão. Não consegue falar. Não consegue falar, não consegue tossir. Então, se a gente sabe fazer manobra, faça antes de chamar o socorro. Mas sempre temos que chamar o socorro primeiramente. Tá certo, então. Muito obrigada, Júnior. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem culinária aqui no programa Vida e Saúde, programa todo especial, feito para você. Até daqui a pouquinho.